pessoal, Deus abençoe vocês. Essa é a continuação sobre o tema religiosidade. Para quem não viu o último vídeo, eu deixei a passagem bíblica no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, onde Paulo orienta Timóteo a pregar a doutrina sã, o verdadeiro evangelho. Ele advertia Timóteo, desde aquela época, a ter cuidado com os falsos líderes, com as falsas ideologias entrando na igreja. A partir do versículo 3, o próprio Paulo ele diz: porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, juntarão para si doutores conforme os seus próprios interesses, e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando para as fábulas. A religiosidade ela é muito sutil, ela aparenta, é uma estratégia do inferno muito sutil. Ela se aproxima, ela entra na igreja de uma forma que ela se transfigura a ser uma coisa de Deus, porque é muito eloquente. Quem prega a ideologia diferente da palavra de Deus tem uma lábia muito forte, muito intensa. E o evangelho é simples, ele não precisa de enfeites. Jesus, ele sempre foi muito categórico em todos os seus ensinamentos, até chegar ao ponto de usar parábolas para que as pessoas entendessem de uma forma completamente clara de como guardar o coração, de como buscar a Deus, de como ajudar o próximo e de como ter intimidade com Deus. A religiosidade, ela faz muitas coisas, mas uma das principais características, que é que eu vou citar agora, a ação da religiosidade é fazer acepção de pessoas. Geralmente, a liderança, ou pessoas sem ser da liderança mesmo, elas têm uma facilidade muito grande de escolher pessoas para ajudar. São pessoas que dizem que Deus falou alguma coisa sem ter falado. São pessoas completamente frias no relacionamento com o próximo. Na igreja até fala assim: oi irmão, a paz. Mas quando está na rua, quando passa em outros lugares, quando olha, algumas vezes olha assim, sabe? A religiosidade, ela faz as pessoas ficarem críticas, ela espalha dentro da igreja várias interpretações de teologias. Várias. Existem muitos livros que estão inspirados em teorias do inferno, em teologias completamente diferentes da palavra de Deus. Está aí a importância de se conhecer a Deus de verdade, porque os que conhecerem a Deus de verdade, firmar, construir a sua casa, que é a sua vida, sobre a rocha, pode vir os ventos de mentira, pode vir as fortes águas de ideologias mentirosas, aparentemente muito interessantes, que beneficiam apenas ao homem. Mas pode vir tudo isso se a sua casa estiver firmada sobre a rocha, que é Jesus. Você não vai ser levado por essa enxurrada de fábulas, de mentiras. Existem cursos bíblicos hoje que estão induzindo as pessoas em doutrinas completamente diferentes da palavra de Deus. Elas são são palavras, ensinamentos muito inteligentes. E inteligência é diferente de sabedoria. A inteligência ela está ligada ao intelecto humano, aquilo que beneficia apenas ao homem. A pessoa inteligente, ela é vazia do conhecimento de Deus. Mas a sábia, não. A religiosidade faz com que as pessoas que têm o coração, que busca a Deus de verdade, quando a pessoa busca a Deus de verdade e está em um ambiente religioso, onde a pessoa vive apenas doutrinas de homens, a pessoa olha para um lado, olha para o outro e você não encontra ninguém que tenha um interesse de orar com você por alguém.
Se você pede oração, tipo assim, irmão, você pode me ajudar a orar por alguém, por uma pessoa que está precisando muito, vamos na casa dela? A pessoa sempre vai inventar uma desculpa para não ir. Porque o religioso, ele não gosta de orar. Ele está ligado a doutrinas institucionais da denominação. Hoje, a grande maioria das instituições chamadas igreja, né, elas estão mergulhadas na doutrina da instituição e não no Evangelho de Jesus. É por isso que não existe salvação mais na igreja, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e não está existindo como era para existir a presença e a manifestação da presença de Deus na igreja, porque os homens estão sentados no trono, que é para ser de Deus. Então, um grande erro trágico que tem feito com que pessoas tenham esfriado espiritualmente, tenham se desviado, estão desviadas dentro da igreja, sendo líderes, e não sabem, não aceitam que estão desviados, porque estão cegos. Estão vivendo doutrina firmada em placa institucional. A igreja, ela não é para ser como futebol. Não é para ser como time que cada um torce para um. A igreja com a determinada placa, a outra igreja com a determinada placa, não é para viver sua própria doutrina, não. Não é. É para viver o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus, ele é um só. Então, por que as igrejas não são uma só? Não são um corpo? Um corpo apenas em Cristo. Sabe por que não são? Porque estão cegas. Estão vazias do conhecimento de Deus. Não conhecem o que é avivamento. Eu não sou formador de opinião. Deus me livre. Eu não sou pastor. Eu não tenho chamado para isso. Meus outros 2 chamados são 2 dos 5 dons ministeriais, mas não é pastor. Algumas pessoas dizem assim, Rubem, você deveria ser pastor. Eu disse, meu querido, o chamado de Deus pra gente não é a gente ir no supermercado, pegar na prateleira e levar para casa, não. A gente nasce com ele. Uma das piores desgraças na igreja tem sido homens que têm comprado o título de pastor sem ter sido chamado por Deus. É por isso que a igreja definha. Pessoas estão muito acostumadas para a gente trazer jovens para a igreja, vamos fazer um louvorzão, vamos fazer um evento tal, ok? Isso não vai gerar transformação nas pessoas, elas podem ir visitar em uma noite. Mas o que atrai a pessoa para o Evangelho de Cristo é o amor. Se não tiver amor de verdade, não vai atrair.